verso 28 e 29. Joel é um livro pequenininho, de 3 capítulos, que fica entre o livro de Oséias e Amós. Você talvez encontre Daniel mais fácil, Ezequiel, Daniel, depois vem Oséias, não é um livro tão grande, mas também não é tão pequeno. Logo depois vem Joel, profeta Joel. No capítulo 2, versos 28 e 29, uma das profecias mais claras, mais evidentes, de que um dia haveria uma nova era sobre este mundo, quando o Espírito do Senhor seria derramado sobre o seu povo. Diferentemente do que acabamos de ver em Números, que o Espírito do Senhor não habitava permanentemente no crente, na antiga aliança. Aqui em Joel, nós ainda estamos na antiga aliança, mas há uma promessa, junto com outras dezenas de promessas, falando que um dia o Espírito do Senhor habitaria permanentemente na sua igreja. Versos 28 e 29, tão somente. E acontecerá, depois, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Nós estamos fazendo uma sequência de pregações com um único tema: discernir os tempos. Precisamos discernir o tempo em que nós vivemos. Nós vivemos entre o já e o ainda não. Nós vivemos entre o já da realidade do reino de Deus que está no nosso meio, porque o rei já veio, o Senhor Jesus já veio. No entanto, nós ainda não temos esse reino totalmente consumado. Ele não está ainda completo. Experimentamos algumas coisas gloriosas do reino, mas não de forma definitiva. O nosso objetivo com essa série de pregações é que você tenha uma compreensão mais adequada do tempo em que você vive, proporcionar a você uma leitura das Escrituras mais proveitosa, mais eficiente, aplicar esse discernimento em 5 áreas da nossa vida, que nós vamos ver lá ao final: área intelectual, área familiar, área eclesiástica, áreas da nossa vida que são importantes. E, principalmente, desafiar os irmãos a pensarem biblicamente. Nós já passamos pela introdução, nós já vimos a tensão entre o já e o ainda não, nós vimos algumas metáforas do Novo Testamento, nós já vimos dezenas e dezenas de passagens que estão nos mostrando a realidade desse reino que já veio, porém não está ainda completo. Hoje nós vamos ver um aspecto muito importante desse discernimento dos tempos e desse já e ainda não, que é a presença do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita no meio do seu povo. O Espírito de Deus habita em nós agora de forma permanente. Meus irmãos, a essência deste período que nós vivemos, que é um período intermediário entre o já da existência do reino e o ainda não da sua consumação, entre o reino que veio e o reino que virá, é a presença do Espírito Santo no povo de Deus. Diferentemente da antiga aliança, hoje o Espírito Santo habita permanentemente no crente. E não só habita permanentemente em cada um dos irmãos, ele habita em nós, como povo de Deus. É como aquela caixa d'água que eu uso essa ilustração várias e várias vezes. Uma caixa d'água cheia da presença do Espírito do Senhor, que alimenta a cada um de nós, como casas espirituais, como habitação do Espírito do Senhor. Por um lado, a dádiva do Espírito é a bênção que distingue o reino de Deus e é, portanto, o principal sinal de que a nova era se aproxima. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo, ele, após ressuscitar, ele ascende aos céus, ele faz uma promessa aos seus discípulos: vocês esperem em Jerusalém, aguardem,
Porque eu vou enviar o Espírito do Senhor. Eu vou enviar o Espírito Santo. Eu vou enviar outro Consolador. E o dia de Pentecostes, ele inaugura definitivamente este reino que se inicia. O Pentecostes é um dos momentos mais importantes da igreja cristã. É aquele momento em que o Espírito do Senhor vem se derramar sobre a sua igreja, vem habitar e vem realmente mostrar para nós que agora vivemos uma nova realidade, um novo mundo, um novo reino. É o principal sinal de que a nova era já está mais próxima. E isso, meus irmãos, já faz quase 2000 anos. Então, nós estamos cada vez mais próximos daquela realidade de que o novo céu e a nova terra estão se aproximando. Eu peço aos meus irmãos ali da multimídia que comecem a colocar alguns versículos que eu sempre passo antecipadamente a eles, começando com Isaías 32:15. Você não precisa perder tempo procurando na sua Bíblia, porque os irmãos ali, já rápido, está vendo? Eles são eficientes, já está ali para você acompanhar. Uma das profecias da antiga aliança diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Aqui é uma figura de linguagem, uma figura poética, mostrando que aquilo que estava seco, sem vida, vai se tornar frutífero, vai se tornar alimento, vai se tornar vida, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Isso só vai acontecer em Pentecostes. Até então, o Espírito do Senhor, ele tomava Sansão, ele tomava Moisés, ele tomava Josué, ele tomava Davi, ele tomava Salomão, ele tomava pessoas específicas para cumprir os decretos e a vontade do Senhor. Mas ele não habitava permanentemente no povo de uma forma geral. Isaías 44:3 também nos diz a mesma promessa: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes de águas sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essa é uma promessa que começa a se desenvolver no Pentecostes. Meus irmãos, e veja que as figuras de linguagem nos mostram que onde havia sede, agora é derramado água, água viva, torrentes de água. Meus irmãos, eu sei melhor do que ninguém que o crente, ele passa por lutas e dificuldades, ele passa por provações, ele passa por tribulações, nós sabemos disso. Eu tenho sempre dito aos irmãos, eu sou contra o evangelho da prosperidade pregado por falsos profetas de hoje. Nós sabemos que passamos por lutas, por dificuldades, por enfermidades. Hoje mesmo, quantos irmãos enfermos que não puderam estar aqui? Mas, meus irmãos, independente de que nós estamos dentro de um mundo caído, independente de que nós lutamos contra o nosso próprio pecado, independente de que nós estamos sofrendo o pecado de outros, o crente não pode viver uma vida derrotada. Por mais problemas que você esteja passando, você não pode ser uma pessoa murmuradora, reclamona, cabisbaixa, olhando para baixo. Porque essa promessa, ela é importante. Onde havia sede, onde havia secura, agora há torrentes de águas, porque o Senhor derramou o seu Espírito sobre nós. Nós somos a posteridade. Nós somos o povo do Senhor desta época. Nós somos o povo pós-Pentecostes. Eu conheci pessoas ao longo da minha vida, já contei o caso de algumas delas aqui para os irmãos, passaram por provas terríveis, terríveis. Para não ir muito longe, nossa irmã Lidiane, numa só gravidez, perdeu 3 filhos. Os irmãos lembram-se disso? E quem conhece Lidiane de perto sabe a fé, a alegria, a esperança. Uma mulher cheia do Espírito. Essas últimas semanas ela tem enfrentado realmente lutas com o Gabriel, mas eu nunca vejo Lidiane cabisbaixa.
Eu nunca vejo Lidiane reclamando, eu nunca vejo Lidiane blasfemando, murmurando, fazendo qualquer tipo de coisa que não representando a sua fé, a sua esperança, a sua alegria. Conheci pessoas que perderam filhos na idade adulta. Conheci pessoas que não tinham absolutamente nada. Não tinham recursos, não tinham família, viviam sozinhas, com limitações de audição, de visão, pobreza quase que absoluta, e viviam cheios do Espírito, cheios de alegria, cheios de louvor. Essa é a característica do crente. E eu não estou falando de triunfalismo, eu estou falando de fé, de esperança, de amor, de vida plena. É essa a promessa. Em Ezequiel 39, 29, nos diz assim: já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Yahvé Elohim. Diz o Senhor, eu vou derramar o meu espírito sobre a casa de Israel. E se você conhece um pouco das Escrituras, você vai ver que a partir de Ezequiel 36, há grandes promessas ali, de que Deus realmente salvaria o seu povo e derramaria o seu espírito sobre o seu povo. Depois em Joel 2:28, o texto que acabamos de ler, na introdução, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A expressão toda a carne significa sobre todo tipo de homem. Não vai ser só sobre o sacerdote, não vai ser só sobre o rei, não vai ser sobre alguns ungidos, libertadores, juízes. Não, eu vou derramar o meu espírito sobre todos. Pobres e ricos, homens e mulheres, filhos e filhas, velhos, jovens. O meu espírito vai operar em todo tipo de pessoa. Marcos capítulo 1, verso 8, agora no Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus Cristo está complementando aquelas promessas da antiga aliança. Aqui, João Batista está dando testemunho do Senhor e diz: eu vos tenho batizado com água, ele, Jesus, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo, meu irmão, ele é feito quando nós cremos, porque até mesmo o fato de você crer é uma obra do Espírito Santo. Essa é uma das grandes diferenças entre nós reformados e os nossos irmãos pentecostais. Porque dentro do pentecostalismo a ideia é a seguinte: você primeiro crê em Jesus, a fé que você tem, depois você tem que buscar uma segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo. A nossa teologia reformada, entendemos pelas Escrituras que é o próprio Espírito que faz você nascer de novo. É o Espírito Santo que te chama eficazmente. É o Espírito Santo que te une a Jesus Cristo. É o Espírito Santo que dá a fé a você. Você exerce fé e por isso você é justificado. E por isso você já é batizado no Espírito e com o Espírito. Você é unido ao Espírito de Deus. Não é algo que você possa buscar. Agora, é verdade sim. Você pode buscar ser cheio do Espírito Santo. Aí sim, você pode buscar realmente agradar-se do Senhor, se encher da palavra do Senhor. Agora veja que todos os textos que nós lemos, você tem uma associação entre ser cheio do Espírito e profetizar. E profetizar, meu irmão, não é falar o que vai acontecer na vida do outro, não. Profetizar não é prever o futuro, não é adivinhação, não é prognosticador. Profetizar na palavra do Senhor é ser cheio da palavra do Senhor. Tanto é que o texto de Efésios e de Colossenses são duas cartas semelhantes. Elas dizem: habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
E o texto correspondente diz: habite em vós ricamente o Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem que estar cheio da palavra do Senhor. Quem é cheio da palavra do Senhor é cheio do Espírito do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo não é você saindo por aí, gritando e tendo manifestações estranhas à maioria das pessoas, falando em coisas que ninguém entende. Ser cheio do Espírito Santo é você ter uma vida santificada, uma vida parecida com Cristo, uma vida de temor à palavra do Senhor, ser cheio da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 6, versos 4 e 5. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Meus irmãos, você agora é participante do Espírito Santo. Você agora faz parte desta igreja que o Espírito cria. Assim como o Espírito estava pairando sobre aquelas águas caóticas de Gênesis, trazendo vida à humanidade, o Espírito foi derramado pelo Senhor no Pentecostes para criar uma nova comunidade, uma nova humanidade. O reino de Deus somos nós. Você faz parte do reino. Você é o embaixador do reino de Deus na terra. Você agora é participante do Espírito, você tem provado a boa palavra de Deus e os poderes de um mundo que ainda virá. Nós estamos experimentando esses poderes, mas ainda não temos todo esse poder em nós. Por outro lado, já que o fato de o Espírito de Deus habitar em nós é apenas o princípio desta herança que nós temos no reino, ele também, o Espírito Santo, é a garantia de que um dia o resto haverá de ser nosso. O Espírito Santo, meu irmão, é um presente que Deus nos dá para ser uma garantia do que ainda virá. O Novo Testamento, ele usa 3 metáforas para ilustrar isso. Primeiro, o Espírito Santo é as primícias. Primícias nada mais é do que os primeiros frutos de uma colheita. Um agricultor antigo, na época de Jesus e mesmo antes da época de Jesus, ele comercializava a sua produção agrícola no mercado da cidade. E como é que ele fazia isso? Claro que tinha o tempo do arar a terra, o tempo de plantar a semente, o tempo de esperar crescer, depois o tempo da colheita. Quando chegava perto do tempo da colheita, quando ele começava a colher os primeiros frutos, os frutos mais bonitos daquela colheita, ele pegava um tanto daqueles primeiros frutos, levava até o centro das pequenas vilas, das pequenas cidades, e comercializava a sua produção. Ele levava lá os primeiros frutos e dizia: olha aqui a minha produção deste ano, como está bonita. E eu quero mostrar para você aqui os primeiros frutos daquilo que você vai receber. E ele fazia um contrato. Ele vendia a sua produção com os primeiros frutos. Então, aquilo era uma amostra do que o comprador, o cliente, iria receber futuramente, quando a colheita toda estivesse pronta. Isso é primícias. Esses são os primeiros frutos. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo são as primícias. Nós estamos recebendo os primeiros frutos de Deus, para sabermos aquilo que nós ainda vamos ter no futuro de forma completa, a colheita toda. Garantindo assim que virá a plena colheita. É uma garantia. O Espírito Santo, meu irmão, é uma garantia a cada um de nós. Segunda metáfora usada no Novo Testamento ele é o penhor da herança. O que é o penhor? Os mais antigos aqui sabem daquele sistema de penhora. Você, às vezes, precisava de um valor, você não tinha como garantir o pagamento daquilo, você não tem como fazer um contrato, você entregava uma joia, talvez, um relógio muito caro, alguma garantia de que você iria pagar
por aquele dinheiro que você está emprestando. Esse sistema de penhora ainda existe hoje, mas parece que está mais raro. Então, você entregava ali uma joia, um relógio, um bem seu, como um penhor. Você pegava um dinheiro emprestado e você tinha um tempo para pagar aquele dinheiro. Quando você pagava aquela sua dívida, então aquela agência de penhora devolvia o seu objeto. O que era aquele objeto? O penhor. A garantia de que você vai pagar a sua dívida. Ou também chamada primeira parcela do pagamento, garantindo com isso que haverá o pagamento completo. Então, o Espírito Santo é um penhor de Deus. Olha o que eu estou lhe dando. Eu estou lhe mostrando que você vai receber o restante no futuro. Também a terceira ilustração, ou terceira metáfora, é o antigosto. Ou seja, é uma experimentação, um tira-gosto. Você começa a experimentar um pouco do que vai ser o mundo vindouro. A garantia de que o banquete completo será desfrutado um dia. Assim, o Espírito Santo, ele é tanto o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, como ele é a promessa do cumprimento do reino. Ele é a garantia de que o novo mundo de Deus já começou, e também um sinal de que esse novo mundo ainda há de vir. Veja Romanos 8, 23. E não somente ela, a criação geme e suporta angústias até agora, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, os primeiros frutos do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Meus irmãos, quando nós, como cristãos, temos os primeiros frutos do Espírito, nós estamos aguardando a adoção de filhos, a redenção completa do nosso corpo que envelhece, que adoece. Nós estamos gemendo em nosso íntimo. Por quê? Porque você vê que ainda há muita coisa que você gostaria de ter, mas não pode ter. Pelas limitações da nossa própria existência. O seu próprio organismo. Nós mesmos não poderíamos ser totalmente tomados pelo Espírito do Senhor. Nós explodiríamos. É muito poder, é muita virtude, é muito amor. Nós, individualmente, não podemos conter este poder todo. Por isso, com os primeiros frutos, nós experimentamos e desejamos e ansiamos ser revestidos da imortalidade. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. O Espírito é a garantia que Deus nos dá. Eu vou completar a obra. Tenham paciência, irmãos. Tenham perseverança. Eu sei que vocês passam por lutas e provações. Eu sei que nós passamos por angústias. Mas tenham esperança. Vocês já têm o Espírito do Senhor, vocês já desfrutam desse novo céu e da nova terra, em parte, parcialmente. Este é o penhor, esta é a garantia que eu lhes dou, que há de ser completa. Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, e veja o que eu acabei de falar agora há pouco, quando nós cremos em Jesus, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. É por isso que você crê. O selo nada mais é do que uma marca de propriedade de Deus. Você agora é propriedade do Senhor. Você nem pertence a si mesmo mais. Você pertence agora ao Senhor Deus. E o Espírito Santo é um selo, é uma marca. É como se fosse aquela marca que o fazendeiro coloca nos bois para marcar a sua propriedade. Ó, esse boi é meu. Qual é a marca distintiva do cristão? O Espírito do Senhor.
O Espírito é o selo. O Espírito é a assinatura de Deus na vida de cada um de nós. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, aquela promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Você vai receber uma herança completa, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse texto é maravilhoso, porque ele diz que um dia o Senhor Jesus vai nos resgatar como a sua propriedade exclusiva. Lembra? Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade do Senhor. E para quê? Para o louvor da sua glória. Deus te salvou, meu irmão, para louvor da glória dele. Louvor significa elogio, exaltar, revelar, mostrar valor. O louvor da glória é você entender, compreender, valorizar e elogiar a glória, a majestade de Deus, o valor de Deus. Por isso Deus está transformando a nossa vida. Por isso Deus nos deu o Espírito do Senhor, para habitar em nós, para ser esse penhor da herança, para que você saiba que você é propriedade exclusiva do Senhor e que você está guardando uma grande herança. Meu irmão, pensa bem, se você recebesse amanhã, na sua casa, um telefonema, um WhatsApp, ou qualquer coisa parecida, um e-mail, olha, tem um tio muito rico seu, que deixou uma herança inesperada para você. O que faria você logo a seguir? Ficaria contente? Ficaria animado? Puxa vida, não esperava essa herança. Que coisa boa, vai pagar um monte de dívida, vai realizar alguns sonhos, vai aliviar as dificuldades pelas quais nós passamos em casa. Uma herança me espera. Meus irmãos, nós temos uma herança infinitamente maior do que qualquer homem poderia deixar para nós. Nós temos a herança do dono do universo. Não é só de um tio rico. É do dono do universo. Hebreus 6, versos 4 e 5, nós já lemos. Nós somos agora participantes do Espírito Santo. Às vezes nós somos, como presbiterianos, reformados, nós somos até alvo de chacota. Eles dizem assim que nós somos sorveterianos, nós somos frios, que nós não damos valor ao Espírito Santo. Não é verdade. A palavra de Deus é muito clara. Nós vivemos no Espírito, pelo Espírito. O Espírito é o nosso penhor, é a nossa herança. O Espírito é o selo. O Espírito é que me leva a adorar ao Senhor. O Espírito é que me leva a amar a sua palavra. Ser cheio da palavra é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito deve fazer você ser cheio da palavra. Eu conheci pessoas que diziam ser batizadas com o Espírito Santo, porque tinham talvez alguns dons miraculosos, alguns dons extraordinários. E quando você via o que aquelas pessoas conheciam das Escrituras, era quase zero. E eu começava a me perguntar, mas como? Porque a palavra de Deus me diz claramente, aquele que é cheio do Espírito, ele tem que falar a palavra do Senhor. Não é falar de si mesmo. Não é falar das suas conquistas, das suas vaidades, do seu orgulho. É exaltar o Senhor Jesus Cristo. Aliás, a grande obra do Espírito Santo é iluminar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, é exaltar o Senhor Jesus Cristo, e não a si mesmo. A obra do Espírito Santo, ela nos deve levar a ser mais parecidos com Jesus, a amar a palavra do Senhor como o Senhor Jesus amava, a estarmos dispostos a obedecer a Deus como o Senhor Jesus obedecia. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, ele não traz luz para ele mesmo. O Espírito Santo é como se fosse um grande holofote de luz, jogando luz sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, a verdadeira obra do Espírito Santo, se ela não levar você a amar Jesus, a adorar Jesus, a gostar de tudo aquilo que Jesus gosta, não é obra do Espírito Santo, é barulho, é agitação.
entre o já e o ainda não, nós temos essa distinção, a presença do Espírito em nós, permanentemente. Deus nos ajude, meus irmãos, Deus nos dê graça para valorizarmos o Espírito e vivermos no Espírito. Vamos cantar o hino 88, Amor Perene.